Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo algumas reflexões, algumas questões, na verdade. Temos aulas aqui também teóricas, então eu convido vocês a vir aqui na plataforma Gonçalves Dias sempre pegar aqueles conteúdos. Professor, eu não estou entendendo determinada coisa na aula aqui do professor presencial. Nós temos esse tira dúvidas, nós temos este reforço da plataforma Gonçalves Dias com vários conteúdos que estão associados e alinhados àquilo que você estuda em sala de aula. Então eu convido você a sempre estar linkado com a plataforma Gonçalves Dias. E, claro, recomende, passe o link, mande nos grupos, mande a seus colegas. Muitos precisam, alguns não conseguem pagar cursinho, mas não sabem que existe, principalmente aqueles que estão mais afastados ou aqueles nos interiores. Nós temos o YouTube, nós temos o Instagram, nós temos aqui as redes sociais para nos ajudar hoje a complementar os nossos estudos ou até mesmo a estudar, aqueles que já terminaram e querem revisar ou querem começar novamente. Nós temos aqui uma arma poderosíssima, que são essas redes sociais, que podem ajudar bastante. Então, eu chamo você à alteridade, pense no outro, parta do outro para você e recomende, ajude, tá? Vamos desenvolver também o foco, viu? Alinhe-se aí na cadeira, pegue seu material, para que a gente possa aprimorar, para que a gente possa aproveitar e ter necessariamente um grande, claro, arcabouço aqui teórico, degustável, para que consigamos alcançar os nossos objetivos. Perfeito? Então, vamos comigo? Vamos lá. Nós temos aqui algumas referências a esta difícil tarefa, que é fazer essa junção entre ética e política. Nós sabemos que os antigos, os gregos e os medievais, por exemplo, não só os antigos, mas os da Idade Média, também faziam essa fusão muito forte. Claro que na Idade Média vinha até com a questão divina ao meio. Mas quando você passa necessariamente para o mundo moderno, um cidadãozinho chamado Maquiavel vai fazer um estigma de separação, principalmente entre ética e política. Mas isso é um movimento normal, é um movimento natural que nós temos de ter enquanto movimento filosófico, tá? E aí vem o contratualismo, vem a política contemporânea e cada vez mais parece que esses dois termos estão dissociados, estão bem distanciados, tá? Então, nós temos aqui um tema delicado que para muitos ainda é um desafio a ser traçado, alcançado, e até mesmo, digamos assim, a ser colocado como um dos dilemas dos séculos vindouros ainda. Ética e política, então, está nessa senda, viu? Perceba a dificuldade, mas, além de ser extremamente difícil, é muito importante, então, muito abordado em questões, trazido em aulas, colocado até em temas de redação, ok? Veja a seriedade desta temática aqui e a pungência dela. Historicamente, constatam-se diferentes concepções de ética. Uma delas preconiza que boas condutas são condutas úteis, utilidade. Aí nós vemos a prática, o pragmatismo, isto é, que contribuem para o bem-estar, ou seja, a felicidade. Do maior número de pessoas, tal abordagem é denominada de. Veja só, a doutrina ética que toca no ambiente da polis, da politeia, da política, que preconiza que a felicidade deve ser para o maior número de pessoas e utilizando-se daquilo que é útil, prático e pragmático, é o que nós chamamos de teoria utilitarista, pragmatismo. Ok? Então, nós vamos encontrar em típica questão o EMA, por exemplo, é o existencialismo? Não. Sartreano, existencialismo. Relativismo? Também não, porque senão de qualquer forma estaria tudo certo, relativo. Naturalismo? Pior, não também temos esta opção. Utilitarismo ou pragmatismo? Encontramos na letra D uma grande condição de resposta. Contratualismo, Hobbes, Locke, Rousseau, Althusser, Kant, também não. Aqui nós vamos ficar com a letra D de dado, ok? A letra D é a única que traz para a gente uma possibilidade de resposta mais coerente. Assinale para você, letra D, perfeito?
Vamos para a segunda questão, de um dos monstros sagrados da leitura política antiga, que é Aristóteles. Se decidem que um homem não é livre, ele pode apelar para o tribunal, enquanto os cidadãos do demo elegem 5 de seu grupo como acusadores. Se for decidido que o julgado não tem direito de ser registrado como cidadão, a cidade o vende como escravo. Olha a seriedade da coisa aqui. Mas se ele vencer a causa, os representantes do demo são obrigados a registrá-lo. Assim, eticamente, se resolve um problema da polis, da politeia, da política. O texto de Aristóteles apresenta uma definição de ação ética na política. Olha que coisa legal. Em Atenas, no século IV a.C. Uma diferença entre o conceito antigo e o moderno de decisão é que antes eles levavam muito em conta o quê? Típica questão do Enem, olha só. Ele levava em conta profissão. Nós sabemos que não era a profissão necessariamente. A ideologia, a ideia dominante da época, o discurso velado, camuflado, que justificaria, não parece também uma boa, né? As posses do indivíduo, menos mal, temos aqui uma questão histórica associada a posses, uma questão filosófica associada a posses, que demanda hereditariedade também, que demandaria o que? Nobreza, eupatridia, como se falaria, tá? Gênero, não. Gênero, nós sabemos até que o gênero feminino era descategorizado de cidadania. A raça, etnia, também não, porque nós sabemos que alguns, em função de escravidão, mas não tinha nada a ver com raça, etnia e escravidão, obviamente. A escravidão no mundo da Hélade ela é extremamente delicada de ser explicada, porque tem muitos fatores, mas não é isso também. Das alternativas que nós temos aqui, amores, nós só podemos, senhores e senhoras, assinalar a letra C como possibilidade de resposta. E não é a melhor, mas é a única, tá? Posses dos indivíduos, ok? Então, letra C de casa. Marque aí para você, letra C, correto? Letra C. Vamos para a terceira questão. A política implica o envolvimento da comunidade cívica na definição do interesse público. Vale dizer, portanto, que o cenário original da política, no lugar de uma relação vertical e intransponível entre soberanos e súditos, na qual a força e a capacidade de impor o medo exercem papel fundamental, sustenta-se em um experimento horizontal. Igualdade política, acesso pleno ao uso da palavra e ausência de medo constitui as suas cláusulas, o quê? Pétreas. Perfeito? A organização da sociedade no espaço é um elemento histórico-geográfico articulado ao desenvolvimento de técnicas, à utilização de recursos naturais e à produção de objetos que industrializamos. Política é, portanto, uma organização dinâmica, possível apenas, claro, né, de determinados conjuntos de leis e regras morais que regulam a vida em sociedade. Nesse contexto, a participação ética coletiva é, vamos lá, necessária para que prevaleça a autonomia social. Muito boa. Tá? Nós temos aqui, portanto, o imperativo da participação do indivíduo para que a coletividade possa ser muito bem formada. É imprescindível para a sociedade livre de conflitos. Não é necessariamente isso, porque o conflito ele até é bem-vindo dentro do debate, a diferenciação de ideias. Tá? Decisiva para tornar a cidade atraente para os investimentos, extremamente pobre de interpretação e minimista, ou seja, diminui muito. Indispensável para a construção de uma imagem de cidade ideal. Não é esta a questão de idealizar, tornar a cidade como talvez o nosso amigo Platão gostaria. Indissociável dos avanços técnicos, também não é isso que o texto está trazendo, que propicia o aumento da oferta de empregos. Não é necessariamente esta a questão tratada no texto e no contexto que temos. Então, dentro do contexto que temos, nós não estamos falando dessa sociedade livre de conflitos, de atrair investimentos, da construção de uma sociedade ideal ou do aumento de empregos. Nós estamos falando de uma autonomia social que é bem-vinda a partir da participação do indivíduo na
sociedade. Então, vocês aí, por favor, assinalem a letra A, ok? Marque a letra A é uma alternativa muito bem-vinda, tá? Interessante para os nossos anseios. Perceba que o texto, ele está falando desta participação, ele está falando desse cenário político participável, ele está trazendo para a gente esse acesso pleno à palavra, essa constituição da igualdade política, essa constituição toda da palavra do indivíduo, da ação do indivíduo, da reflexão do indivíduo para a construção do contexto coletivo, social, político, ok? Vamos avançar um pouquinho aqui, vamos pegar uma outra questão nesse modelo Enem, nesse sistema Enem, para que a gente possa aí alcançar mais reflexões. A criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, como uma política para todos, constitui uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira no século XX. O SUS deve ser valorizado, ou valorado, ficaria bem melhor, e defendido como marco para a cidadania e o avanço civilizatório. A democracia envolve um modelo de Estado na qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. Então, nós teríamos aqui o Estado com esta possibilidade, com esta prerrogativa, diminuir ou minimizar, ou aqui, pelo menos, né, assim, amainar desigualdades. E, claro, a proteção nossa, que somos os cidadãos. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos. Claro, o acesso ao Sistema Único de Saúde ajuda a você exercer seus direitos, daquilo que o Estado deve prover e proteger, para que você tenha os seus anseios, principalmente o da vida, né, que é um dos maiores direitos que nós temos. E o SUS deve garantir isso através do fornecimento de quê? Do fornecimento de assistência médica, ok? O pluralismo político e o bem-estar como valor de uma sociedade fraterna. Claro, ela é plural, ela é variada, ela é poli, né? Ela tem essas condições várias. Sem preconceitos, conforme prevê a Constituição Federal de 1988, a famosa Constituinte Cidadã. Risoto aqui, toda a referência. Segundo o texto, duas características de concepção da política pública analisada são... Quais seriam essas duas características? Seria paternalismo e filantropia, não seria paternalismo nem filantropia, ok? Paternalismo, filantropia seria algo colocado ali já fora do Estado, e aqui é o Estado que está fornecendo. Liberalismo e meritocracia, liberalismo necessariamente nós poderíamos até interpretar, mas fica uma forçação de barra, e meritocracia não seria uma questão de mérito, seria oferecer a todos, e não só quem merece, quem alcança e quem deveria ter isso como prerrogativa a partir das suas ações. Fica também um tanto quanto distante, tá? Universalismo e igualitarismo, ou seja, a todos e de forma igual. A letra C está bem colocada. O SUS, Sistema Único de Saúde, como direcionado a todos e as pessoas de acesso igual a isso. Pelo menos é o que deveria ser, né, gente? Bom, aqui é o que deve ser, né? Então, a gente não tem muita opção, entende? Até paternalismo e filantropia e tal, mas filantropia ficaria bem distante. O liberalismo forçaria já a barra. A meritocracia também não seria isso. Universalismo, ou seja, para todos, e igualitarismo, todos deveriam ter acesso. É a opção aqui que, sabe, vocês sabem, né? Teoricamente, a gente leva em consideração, mas a gente sabe que efetivamente não é assim. Nacionalismo e individualismo, individualismo não, e não seria essa questão do individualismo. Revolucionarismo, muito longe, e coparticipação também, mas o revolucionarismo, então, não tem muito essa história. Aqui nós só temos uma opção que seria a letra C. Ah, mas nós sabemos que o SUS não atende assim. Sim, mas nós estamos falando de acordo com a lei, e enquanto a lei, enquanto as diretrizes que são colocadas, macro, é belíssimo. Claro que a gente sabe que nem sempre isso é efetiva, mas nós temos que levar em consideração aquilo que está sendo descrito pelo bojo da questão e aquilo ao qual se destina, tá? E não a crítica que nós temos a fazer, obviamente,
Essa questão ela tem uma séria crítica em relação a ela, porque não se efetiva, mas a ideia seria essa de universalismo e igualitarismo. Então, letra C, marque a letra C para você nesse caso, correto? Vamos lá? Tem mais uma aqui para a gente, não me deixa sozinho, vem comigo. Olha só, uma questão mais técnica, o EMA, Enem, mas um pouco mais com a cara da UEMA. A ética exige um governo que defende a igualdade entre os cidadãos, a qual constitui a base da pátria. Sem ela, muitos indivíduos não se sentem em casa, mas vivem como estrangeiros em seu próprio lugar de nascimento. Nós sabemos, e isso aqui é interessante, que o comportamento moral, a reflexão ética, ela exige que a gente tenha essa condição de universalismo, de ver as pessoas, de entender as pessoas como um bem e não como uma ameaça, ok? E é isso que está sendo colocado aqui. Claro que ela é uma base para a pátria, mas ela não é uma base para xenofobia, para etnocentrismo, não é uma desculpa para você rechaçar, você jogar fora ou não aceitar aquilo que é diferente, ou aqueles que são tão diferentes, ou culturas até mesmo diferentes. Isso não é um comportamento moral adequado, não é asseverado pela ética. Os pressupostos éticos são essenciais para a estruturação política e integração de indivíduos em uma sociedade, ou seja, em uma convivência coletiva. Segundo o texto, a ética corresponde a quê? Vamos lá. E aí a gente precisa ter muito cuidado. São valores e costumes partilhados pela maioria da sociedade? Bom, pela maioria da sociedade, nós temos realmente costumes, hábitos que são colocados, cristalizados a partir da cultura e se tornam instâncias jurídicas também. Então, a letra A traz uma proposta interessante para a gente, tá? Mas calma, vamos analisar as outras. São preceitos normativos impostos pela coação das leis? Necessariamente não é somente isso. Nós temos um conceito de ética um pouco mais amplo, né? Normas próprias determinadas pelo governo de um país, aí já fica só pelo lado mais ditatorial, jurídico, jurista, e não é só isso. Transferência dos valores familiares para a esfera social. Nós sabemos que a família, enquanto instituição, é a primeira, ela que vai introduzir a gente, tá, nos primeiros passos, as primeiras formas de encarar as regras que a sociedade, que o Estado, que a igreja, a escola, que são outras instituições, vão trazer para nós. Ela não está aqui para ditar normas, e sim para nos ajudar na socialização, na integração e nessa regulação. Então, ficou muito distante isso aqui. Ela não tem o papel de transferir valores e ditar os valores. Ela necessariamente vai nos introduzir, tá? Proibição da interferência de estrangeiros na pátria de cada um. É justamente isso que nós devemos evitar. Proibição daquele que é diferente, de outra cultura, de pessoas que vêm... Nós não temos... A ética não tem este papel. Tá? Nós temos hoje muitas dificuldades em entender isso, a possibilidade de imigração é muito grande e nós precisamos ser pessoas o quê? Receptivas. E claro, devemos manter nossa singularidade, nosso individualismo, nós devemos manter, claro, a nossa nacionalidade, mas isso não é motivo para exterminar, para não aceitar ou até mesmo expurgar aquele que é de outra nação, que é diferente e que precisa da nossa ajuda, porque a ética também, enquanto reflexão, ela nos ajuda a chegar a esta conclusão, ok? Então, senhores, nós não temos uma opção, certo? Melhor aqui do que a letra A, onde ela traz valores e costumes partilhados pela maioria da sociedade. A opção que nós teríamos aqui, mais adequada, a única que alcançaria uma felicidade maior dentro daquilo que nós temos como expectativa para o comando da questão e o texto seria a letra A. Então, eu convido vocês a entenderem valores e costumes partilhados pela maioria da sociedade sendo transformados, obviamente, em aquelas reflexões básicas para a ética. Assinale a letra A, tá? Mais uma vez aqui fica o professor André Luiz,
pedindo aos senhores que acompanhem os nossos conteúdos, continue conosco, que nós temos mais reflexões sobre a filosofia para levar até vocês. Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, o professor André Luiz, trazendo alguns conhecimentos na área de filosofia, algumas reflexões, alguns conceitos na área da filosofia. E é uma área importante que ela é ela é transdisciplinar, ela vai te ajudar em linguagens e códigos, matemática das tecnologias, ciências da natureza e, obviamente, claro, né, em humanas, que ela é um dos carros, né, que conduzem ali todo o conhecimento humanístico. Claro que nós temos todas as outras, mas ela vai lá para a história, para a geografia, ela vem aqui, claro, para a sociologia também. E aí eu quero saudar aqui todos os meus companheiros, tanto dessas áreas maravilhosas que nós temos todos os conteúdos aqui desenvolvidos. Deixar meu forte abraço a todos, com grande maestria, ter desenvolvido aqui os seus conhecimentos, ajudando vocês, contribuindo também comigo, aprendo muito com eles assistindo às aulas dele. E espero também contribuir com vocês com esta filosofia. Eu quero aqui te convidar, e a plataforma Gonçalves Dias sempre está buscando os nossos conteúdos, nós temos aulas aqui sobre os mais variados temas, claro que nós não temos sobre toda a filosofia, porque isso aqui é educação básica, nós precisamos dar alguns conhecimentos para vocês, introdutórios, básicos, como, né, o nome já está dizendo. Então nós temos aqui vários conteúdos e eu quero que os senhores consigam se apropriar, mas para isso eu preciso do protagonismo de vocês. Vocês precisam ir até, claro, a plataforma, escolher a aula. Como é que eu vou escolher a aula? Eu vejo aquilo que eu tenho uma deficiência, que eu não conheço, que eu não tive a oportunidade de ter aula. Nós tivemos um período aí de pandemia em que nós tivemos essas aulas remotas, né? Claro, não foi alcançado a contento. Então, nós precisamos reforçar, nós precisamos conhecer, nós precisamos buscar. E eu quero te pedir também solidariedade, empatia, alteridade. Mande o link para os seus colegas, recomende a plataforma, mostre que ela existe, coloque nos grupos, anuncie onde você puder para contribuir com seus amigos também. Isto não é concorrência, isto é irmandade, ok? Conto com você. E conto também com o teu foco, que é importantíssimo que você desenvolva o foco, que você preste atenção, mantenha o foco durante as nossas reflexões, as nossas dicas e a leitura também, porque nós temos aqui, olha, muitas questões interessantes e um tema muito legal, que está associado à filosofia contemporânea. E aí os filósofos contemporâneos, nós temos muita dificuldade de ter contato com eles, ou até mesmo de entendê-los, tá? E aí eu vou tentar, né, pelo menos, mostrar algumas coisas aqui neles. Claro, o seu professor presencial vai aprofundar muito mais isso, eu tenho absoluta certeza, correto? Então, olha só. Vi os homens sumirem-se numa grande tristeza, os melhores cansaram-se das suas obras, proclamou-se uma doutrina e com esta doutrina, com este conhecimento, circulou-se uma crença. Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou. O nosso trabalho foi inútil, o nosso vinho tornou-se veneno, o mal olhado amareleceu-nos os campos e os corações. Secamos de todo, e se caísse fogo em cima de nós, as nossas cinzas voariam meramente em pó. Sim, cansamos até do próprio fogo. Todas as fontes secaram para nós, e o mar retirou-se. Todos os solos se querem abrir, mas nem o abismo mais quer nos tragar. Obviamente que isso aqui é um texto do Nietzsche, que é de uma extrema dificuldade de interpretação e de conhecimento, mas ele vem fazer uma denúncia aqui em relação a esse texto. Aquela possibilidade que existe, eu falo enquanto possibilidade porque não gosto de fechar nenhuma questão, porque isso aqui é filosofia, tá? Isso aqui não é dogmatismo. A possibilidade extrema, a possibilidade que existe de nós termos o quê? Criado uma cultura extremamente inútil, decadente e até disforme, ok? Isso é claro,
condição nitiniana. O texto exprime uma construção alegórica que traduz o entendimento da doutrina nihilista, ou seja, o nihil, esse vazio, essa angústia que é gerada, esse vazio pela extrema carga de valores deturpados, ok? Decadentes, que geram pessoas fracas. Essa doutrina niilista, uma vez que reforça a liberdade do cidadão, não é um reforço à liberdade. Desvela os valores do cotidiano, não é só desvelar, é dizer que eles são deturpados. Exorta as relações de produção, não tem nada a ver com relações de produção aqui. Destaca a decadência da cultura, olha só, a cultura ficou decadente, inútil, como ele está dizendo aqui. Ela ficou deturpada. A letra D entra aqui como uma boa sugestão para a gente. Amplifica o sentimento de ansiedade. Não é esse o objetivo. Então, aqui a única alternativa que nós temos plausível é a letra D de dado. Marque para você a letra D de dado. Cultura decadente, valores decadentes geram o quê? Seres humanos decadentes também, ok? Vamos para a segunda questão. Uma norma só deve pretender validez quando todos os que possam ser concernidos por ela cheguem ou possam chegar enquanto participantes de um discurso, fala, debate prático, um acordo, consenso quanto à validade dessa norma. O grande Habermas, um dos filósofos que eu respeito demais pela leitura que tem, tá? Muito importante. Peguem, por exemplo, esse texto aqui, pesquisem, vocês podem pegar o nome do autor também. Ele é muito bom, muito legal, muito contemporâneo, tá? É um autor valorosíssimo. Veja só. Segundo Habermas, a validez de uma norma, ela deve ser estabelecida pelo quê? Aí ele já está dizendo, ó, discurso, acordo, comunicação, consenso, percebe? Então Habermas, ele é da famosa razão comunicativa, do acordo, do consenso, do diálogo, ok? Então sempre a gente vai buscar coisas que falem dentro desta perspectiva, comunicação, consenso, acordo, diálogo, comunicação, consenso, acordo, diálogo, entendimento pela linguagem. Vamos lá, liberdade humana que consagra a vontade, não é esse o objetivo da coisa. A razão comunicativa não trabalha nessa senda. Razão comunicativa, olha, achamos a razão comunicativa como eu anunciei a vocês, que requer consenso. Muito bem, perfeita essa alternativa para o Habermas. Conhecimento filosófico expressa a verdade. Não, a verdade é expressa a partir desse consenso. Técnica científica que aumenta o poder do homem. Vã expressão da humanidade essa aqui. Poder político que se concentra no sistema partidário. Não. Aqui nós temos, você pode perceber, dentro dessas alternativas, a única que está em acordo ao texto e ao próprio pensamento do autor, que trabalha a razão numa perspectiva da comunicação, a razão comunicativa, como eu avisei a vocês, é a letra B de bola. E que traz o consenso. É importante a gente perceber que problemas éticos, por exemplo, a ética do discurso, que é muito asseverada, e é de um estudo habermasiano também, ela é importantíssima a partir desta possibilidade que a própria linguagem nos traz para a comunicabilidade, ok? Para entrar em acordo, para alcançar o consenso. Então, é de extrema importância que a gente sempre, ao ler o Habermas, tenha na cabeça já funcionando esta dica da razão comunicativa, do consenso, do diálogo. Perfeito? Guarde com você isso aí, que isso é importante. Tá bom? O Enem traz muitas questões sobre isso, muitas bancas de concurso trazem também, tá? Então aí já fica com vocês esse presente maravilhoso nesta questão aqui de número 2. Vamos para a terceira questão. A terceira questão é uma questão interessante, porque ela vai trazer uma citação, uma expressão de uma determinada escola filosófica, de um determinado autor, e nós vamos procurar encaixar esta citação, esta expressão, dentro da escola
ou daquilo que significa esta expressão, da interpretação que ela pode ter, da semântica ou do sentido, né, do significado que ela vai produzir. É muito interessante essa questão, olha só. A existência precede a essência. Primeiro você existe, depois você forma uma essência. Então nós não nascemos com uma essência prévia, nós construímos ela a partir daquilo que vivenciamos, correto? Olha só. Pertence ao francês existencialista Jean-Paul Sartre. Veja só, o que melhor define então esta expressão para este filósofo? Qual foi a intenção, qual é o sentido dessa expressão que este existencialista quis pregar com esta, claro, pungente citação? Vamos lá. Que primeiro o homem existe, depois ele se define. Olha, perfeito. Primeiro vem a existência, depois a essência. Primeiro nós existimos, depois nós definimos aquilo que somos. O homem é o que ele concebe e não o que ele faz. Não. A nossa existência, o fazer, vem primeiro. O homem é em si, não é em si. Ele tem a existência em primeiro plano, certo? A vida de um homem está ligada à sua essência. Jamais. A essência vem depois da existência. Então, eu não posso colocar a essência em primeiro lugar. A vida humana é totalmente determinada por Deus. Não, também. Não há uma interferência religiosa, divina, teológica aí. Perceba que na expressão a existência não está trazendo nenhum elemento divino. O divino não vai entrar. E aí é que eu vou formar a minha essência. Okay? Quando Sartre institui a liberdade, a nossa escolha livre, e por isso agora a nossa escolha é livre, mas ela tem o estigma da responsabilidade enquanto prerrogativa. Então nós somos livres, mas essa liberdade, ela além de um presente, ela não está determinada por essência, ela não está determinada por divindade, mas ela exige a responsabilidade. Então ela é um presente, mas é uma condenação também, Sartre. Isso é interessante quando ele trabalha, porque ele coloca para a gente a necessidade de a gente entender que nós somos livres, nós somos dotados desse poder de escolha, mas nós somos responsáveis por aquilo que essas escolhas vão produzir. Ok? E é por isso que ele coloca muito bem, a liberdade, ela é um presente, mas ela é uma condenação. Enquanto presente, ela nos dá o poder de escolha, mas enquanto termos de assumir a responsabilidade, ela nos condena pelas nossas ações. Correto? Então, a única alternativa, senhores, que nós temos aqui é a letra A, certo? Então, eu convido os senhores a marcarem a letra A, que é a única que traz o primeiro homem existe, o ser humano, não é só o homem, né? Vamos fazer uma categoria aqui maior. O ser humano em si, ele existe, ele é o dia a dia, ele é a construção histórica, ele é aquilo que ele faz de si. E aí, a partir disto, nós vamos construindo uma essência, uma ontologia, um ser, ok? Mas primeiro, em primeira instância, ou como diria o nosso amigo Kant, a priori, vem esta existência, ok? E o importante é saber que essa existência ela é uma escolha nossa, mas ela traz a responsabilidade. Eu não posso abrir mão dessa responsabilidade, porque senão eu vou agir de má fé, ok? O nosso amigo Sartre, existencialista, ele traz isso muito bem para a gente, ok? Fica com essa dica para vocês que é muito importante dentro deste autor, desta escola que é o existencialismo. Vamos para a quarta questão. O homem, tal como concebe o existencialista, se não é definível, é porque primeiramente não é nada. Só depois será alguma coisa, e tal como a si próprio se fizer, como fizer a ele mesmo e para si mesmo e por si mesmo. Assim não há natureza humana, visto que não há Deus para conceber. Sartre, o existencialismo é o humanismo.
O enfoque existencialista questiona o modo de ser do homem. Entende que esse modo de ser, como modo de ser no mundo, na perspectiva existencialista, sobre o homem. Qual é a única opção correta que nós temos aqui? Vamos lá. O ser humano é um projeto, ele é algo que sempre se coloca para frente, ele está sendo para o futuro, embora nós não tenhamos condições de adivinhar, mas nós estamos tentando fazer um projeto de ser. Sim, ele é um projeto de ser, não é um ser, é projetar. É o seguidor de escolha dos outros no existencialismo nunca, esqueça essa parte. Na sua própria essencialidade, no existencialismo, a existência vem primeiro, não a essência. No trajeto de sua liberdade não tem escolha, não. No existencialismo, o ser humano é dotado de escolha e liberdade, como eu falei para vocês na questão anterior. Tem uma natureza concebida por Deus, não há intromissão divina nesta questão existencialista. É irresponsável, não, senhores. A responsabilidade, ela é o imperativo a partir das nossas escolhas e da liberdade. Olha só, o projeto, projetar, o jogar para frente, pensar no futuro, estar antecipado, isso é importante para o existencialismo. Então, meus amados, meus senhores e minhas senhoras, Sartre, quando traz o ser humano enquanto existência, enquanto fazer de si mesmo, enquanto aquele que trabalha, aquele que está no cotidiano, aquele que realmente fala, aquele que realmente sofre, sente a vida existencial do dia a dia, e não só do dia a dia, mas daquilo que você vai projetar para o futuro. Então Sartre traz essa reflexão muito grande para nós. O ser humano, ele é um ser de projetar-se, ok? E aí nós temos uma categoria existencial e humana muito importante. Então, eu convido os senhores a marcarem aqui nesta alternativa A como resposta correta. Marque a letra A servere para você a letra A aí nesta questão. Perfeito? Show de bola? Vamos aqui mais essa para a gente entender melhor a coisa. Em A Morte de Ivan Ilyich Tolstói, não é Toy Story, viu gente, é Tolstói, descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Ele adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim, de modo impossível desse fim ser parado, a morte. Nas profundezas de seu coração ele sabia estar morrendo. Uma vez, mas em vez de se acostumar, né, ele querendo se acostumar com isso, em vez de se acostumar, em vez desta ideia, simplesmente não fazia e não conseguia compreendê-la. O texto descreve a experiência do personagem de Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas. A morte, a finitude do ser, como diria Heidegger. Esse aspecto foi um tema central em qual tradição filosófica? Então vamos ver aqui. Na marxista é um modo de produção, o trabalho, a produção material da existência. Lógica, validade e verdade de sentenças, também não. Utilitarista, pragmática, prática, Jeremy Bentham, Stuart Mill, a utilidade, a felicidade para o maior número de pessoas, também não, senhores. Utilitarista, pragmática, nós temos questões feitas sobre o pragmatismo, utilitarismo aqui na plataforma. Vai lá, dá um Gonçalves Dias que tu vai encontrar. Também não é isso. Pós-modernista, na discussão da fluidez das relações, não é a fluidez das relações, é a morte, a finitude, vamos deixar a palavra morte de lado, né? A finitude do ser como inevitável. Melhor ficar assim, certo? Então, marxista, aí veja só, a letra A não vai entrar, a letra B também, sobrou a letra E. Só será que ela responde? Bom, só sobrou ela, né? Existencialista, na questão do reconhecimento, do pensar, do refletir, do debruçar sobre si mesmo. Olha,
escola existencialista, que traz realmente este papel fundamental, que é de nós termos a condição de pensar sobre nós, sobre a nossa finitude, sobre a nossa existência cotidiana, válida, material, concreta, aquilo que nós praticamos o tempo inteiro. Então, marque para você letra E, assinale o gabarito letra E, a letra E é a nossa resposta. O senhor André vai ficando aqui com vocês mais uma vez, tá? Trazendo aí essa palavra de motivação. Fique com Deus e continue nos acompanhando. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, estou professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e, dando continuidade aqui ao nosso estudo, pensando na tua aprovação, tanto na UEMA quanto no Enem, aqui estamos trazendo para vocês mais questões para nós treinarmos, né, dentro daqueles assuntos que mais são cobrados nesses dois exames. No caso, na aula de hoje, eu estou trazendo para você um assunto que ele é interessante, porém, né, dentro de alguns contextos, alguns alunos até acham um pouquinho complicado, difícil de entender, mais elaborado. Mas assim, gente, a gente aqui precisa focar na essência, tá? A gente está falando de logaritmo, função logarítmica, na verdade. Então, aqui a gente vai trabalhar dentro dos conceitos, né, associados ao logaritmo e à própria função logarítmica. E, claro, se você acompanhar tudo direitinho, estiver estudando, fazendo a tua revisão, acompanhando o passo a passo da resolução, fica tranquilo que a tua compreensão é garantida e a tua aprovação também, tá? Então, vamos começar. Você já sabe como é que funciona. Aqui a gente está trazendo questões desses dois exames, tanto do PAS-UEMA quanto do Enem, essas duas bancas, tá? E aqui a gente já começa com uma questão da UEMA. Acompanha aí comigo a leitura, tá? Atento para o que está sendo solicitado. Vamos lá. Diz o seguinte: seja R o conjunto dos números reais e considere a função f de x igual a meio vezes log de x ao quadrado menos 4x mais 3 sobre x mais 2, tudo isso na base 10, tá? O domínio dessa função constitui o conjunto. Olha aí na letra A, conjunto de solução, né, que é o domínio da função. Conjunto S vai ser x pertence aos reais tal que menos 2 menor ou igual a x menor ou igual a 1 ou x maior que 3. Letra B. S é igual a x pertence aos reais, tal que x menor que 2 ou x maior que 3. Próxima, letra C. S, x pertence aos reais, tal que menos 2 menor que x menor que 3. Na letra D, nós temos S igual a x pertence aos reais, tal que menos 2 menor que x menor que 1 ou x maior que 3. E, por fim, na letra E, nós temos um outro conjunto S dado por x pertence aos reais, tal que x é menor que 3, tá? Então, aqui, o que está sendo solicitado? Domínio da função. E perceba que a função aqui que está aparecendo para nós é uma função logarítmica, tá bom? Então, para que a gente já busque, né, esse conjunto, o domínio da função logarítmica, da maneira como ela foi apresentada, a gente tem que lembrar, dentro do logaritmo, o conceito. E a definição, ela traz para nós informações muito importantes. Quais são elas? Em relação ao número A, ele tem que ser maior que zero. Aqui, ó, zero menor que A diferente de 1. Então, A maior que zero e A diferente de 1, a gente está só juntando essa escrita, tá? Nessa representação aqui. E também, em relação ao x, ele tem que ser maior do que zero. Entenda, aqui você precisa saber aonde está localizado esse A e aonde está localizado esse x, tá? Olha aqui para nós, aqui, como é a representação, para você perceber em relação a quem nós estamos nos referindo, ó. Log de x na base A. Então, eu tenho base A e logaritmando x, tá? Então, essa é a primeira condição que a gente tem que testar, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer em relação a esse x, tá? Esse x, o logaritmando, ele
temos que fazer ele maior que zero. Então, olha como ficou. X ao quadrado menos 4x mais 3 sobre x mais 2, tudo isso aqui maior do que zero. Nessa escrita aqui, nós já resgatamos outras informações que você já estudou, né, ao longo desse teu estudo do ensino médio. Também lá na primeira série do ensino médio, você aprendeu que essa representação aqui, ela é de inequação quociente. Quando você estudou assim, ó, inequação produto e inequação quociente. Aqui, nós estamos com a representação da inequação quociente. E, para responder essa inequação quociente, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer justamente o estudo do sinal, tá? E aí, a gente vai separar essa inequação quociente em duas funções. Vamos chamar uma de f de x, tá? Detalhe, esse f de x aqui não tem nada a ver com aquele f de x que está no enunciado, tá? Aqui eu poderia ter, inclusive, usado uma outra letra, mas o meu receio era de você fazer confusão, tá? Mas eu precisava deixar isso bem claro, que a f de x que foi dada lá no comecinho, meio vezes log, montou a função todinha, essa é a função original, tá? Aqui é porque eu estou quebrando essa inequação quociente em outras funções separadinhas para trabalhar com cada uma separadinha, tá? Então, fica atento. A primeira delas, x ao quadrado menos 4x mais 3, e a segunda delas, x mais 2. O que está acontecendo aqui, gente? Eu só peguei o numerador, chamei de uma função, e o denominador de outra função. E agora? Agora a gente vai calcular as raízes para poder fazer o estudo do sinal. Da f de x, ó, calculamos o discriminante. Renata, por que tu está calculando o discriminante mesmo? Me diz aí, não estou entendendo. Gente, se você, vou até voltar a tela, ó, olha aqui ó, como ela se apresentou. X ao quadrado menos 4x mais 3. Essa escrita aqui é de função quadrática. Então, para eu fazer o estudo do sinal, eu preciso identificar as raízes dessa função quadrática. E, claro, a gente vai fazer o cálculo do discriminante delta, vai encontrar as raízes, né, x', x2', se houverem, e depois vamos marcar todas essas informações, né, na reta real e fazer o estudo do sinal, tá? E isso é feito para as duas, tá? Então, a gente vai fazer um procedimento para essa primeira função, que é a função quadrática, e vai fazer um segundo procedimento para essa outra função aqui, que está no formato de função afim, tá? Então, continuando aí, agora sim, né, cálculo do discriminante delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, fazendo a substituição, olha como ficou. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3, e aqui, menos 4 ao quadrado dá 16, 4 vezes 1 vezes 3 dá 12, subtraindo essas duas informações, 16 menos 12 tem como resposta o 4. Veja, o delta deu 4, portanto, um número maior do que zero, e significa dizer que para aquela função lá, nós vamos ter duas raízes reais e distintas. Tem outro detalhe, o a da função, Renata, como é que eu lembro qual é o a, já que eu não estou vendo aqui essa função? É só você lembrar aqui da fórmula do discriminante, do delta. Ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, o a é 1. Portanto, também um número maior do que zero, e que nos informa que essa parábola tem concavidade voltada para cima, tá? E por que eu estou falando essas coisas? Porque quando a gente vai atrás do x' e do x2', na hora que eu boto na reta para fazer o estudo do sinal, essa informação é importantíssima, concavidade da parábola, tá bom? Então, vamos lá dar prosseguimento, ó. Bhaskara, b ao quadrado, b ao quadrado menos 4ac é o discriminante, ele já foi calculado, a gente vai substituir na fórmula, né, para encontrar as raízes, o x' e o x2', que é menos b mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes a. Fazendo a substituição aqui, ó, eu tenho 4 mais ou menos a raiz do 4, que já é o 2, que já está posto aqui, tá? E tudo isso dividido por 2. Aqui você já sabe, né? O x' eu vou fazer a continha com o mais e o x2' eu vou fazer a continha com o menos, tá? Então, para eu encontrar esse x' igual a 3, o que foi feito? 4 mais 2, 6 por 2, 3. Pronto.
para eu encontrar esse x duas linhas igual a 1, o que foi feito? 4 menos 2, 2 dividido por 2, 1. Certinho? Então, veja, aqui eu já tenho as minhas duas raízes reais e distintas. Vou colocar essas informações na reta, lembrando da concavidade da parábola, a gente pode até, inclusive, desenhar essa parábola, tá? E a gente vai fazer isso para poder colocar aonde o intervalo é positivo, aonde o intervalo é negativo, tá bom? Olha como ficou. Acompanha aqui comigo, ó. Coloquei o x', que é o x duas linhas, no caso, né, em ordem crescente, o 1, depois o x', que é o 3, concavidade da parábola voltada para cima, perceba aqui ó, a curvatura dela, a abertura dela voltada para cima, e entenda uma coisa, esse estudo do sinal, essa representação dos sinais aqui, uma vez que você coloca essa concavidade da parábola, é super fácil. Por quê? Veja esse eixo aqui, onde estão as raízes, que ele é o próprio eixo x. Então, entenda que tudo que está acima dele é positivo. Portanto, né, por sua vez, tudo que está abaixo vai ser, então, negativo. Então, aqui a gente vai olhar os pedaços do gráfico, tá? Perceba que aqui, ó, do 1 para trás, o pedaço do gráfico está acima. Se ele está acima, positivo, tá? Entre as raízes, no caso, entre o 1 e o 3, o pedaço do gráfico está abaixo do eixo x. Se está abaixo de x, vai ser, então, negativo. E coisa semelhante, né, com a primeira que nós mencionamos, né, vai acontecer aqui desse outro lado, ó. Do 3, né, para frente, na verdade, todos os valores maiores que esse 3, também o pedacinho do gráfico está acima do eixo x, logo, essas informações são todas positivas. Pronto, já fizemos o estudo do sinal da primeira função. Também precisamos fazer da segunda, tá? Lembra que a segunda é o x mais 2 igual a 0. Aqui, para encontrar a raiz, né? Como eu tenho uma função de primeiro grau, basta isolar a variável x. Logo, passando o 2 lá para o segundo membro, quando muda de membro, ele muda de sinal, eu já tenho, então, x igual a menos 2. E veja, também precisa fazer o estudo do sinal, tá? Colocando na reta, ó, aqui eu tenho a raiz, que é o menos 2. Se eu fosse construir o gráfico ficaria também, ó, por ser uma função agora do primeiro grau, a função afim é uma reta. E como o A é positivo, da raiz, né, fixando ali aquele ponto da raiz, o lado direito dela é o lado mais alto. Lado mais alto acima do eixo x, portanto, positivo. E, consequentemente, o lado esquerdo da raiz é o lado mais baixo, né, abaixo do eixo x, portanto, negativo. Então, ó, gráficos montadinhos, estudo do sinal feito individualmente, tá? E agora, o que a gente faz com essas duas informações? Bom, aqui eu quero chamar a tua atenção de um outro detalhe. Nessa função aqui, a quadrática, a gente não vai poder admitir o x' igual a 1, nem o x' duas linhas igual a 3. Por que disso? Justamente porque aqui, ó, a função, a inequação, ela quer informações positivas, tá? Então, também a gente vai fazer análise já para outra função. Perceba que a mesma coisa, né, vai acontecer, que eu não vou poder admitir esse x igual a menos 2, justamente porque, né, está no denominador e no denominador não existe fração com denominador zero, tá? E isso vai impactar onde? Lembra que eu tenho uma inequação quociente, tá? Nesse caso aqui, ó, eu preciso fazer o estudo do sinal envolvendo as duas que nós fizemos o cálculo separadinho, ó. Perceba que aqui é o sinal referente, né, à função f de x. Aqui nessa outra linha, ó, o sinal referente à função g de x. E lembre, como eu estou numa inequação quociente, eu preciso fazer um joguinho de sinais, tá? Então, sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo, tá? Então, ó, positivo, negativo, sinais diferentes, de novo, ó, sinais diferentes, negativo, sinais iguais, positivo, iguais, positivo, iguais, positivo, diferentes, negativo.
Perceba que nessa última linha aqui, eu tenho, né, o resultado para a inequação quociente, tá? E o que isso traz de informação para nós? Eu já consigo escrever, né, o nosso conjunto S, que é o domínio da função, a partir dessa linha aqui, tá? E detalhe, nos interessa aonde está positivo, tá? Por que disso? Justamente porque lá na escrita, né, lembra que a gente colocou o log de x, não é isso? Não foi assim que estava lá? No meio, log de x, eu peguei lá dentro do logaritmo, logaritmando, escrevi como inequação quociente e estou fazendo o estudo do sinal dentro daquela condição lá, de ser maior que zero. Então, olha como ficou. Aonde está maior que zero? Está entre o menos 2 e o 1, lembrando que tanto no menos 2 quanto no 1 a bolinha não está pintada. Por que não está pintada mesmo? Observação que a gente falou lá, né? A gente não vai poder admitir essas raízes, tá? As três, tá? No caso. Por isso, todo mundo aqui, ó, a bolinha que se refere ao local na reta em relação a essas raízes, todas elas não estão pintadas, tá? E agora sim a gente pode escrever o nosso conjunto domínio da função. Tá positivo entre o menos 2 e o 1, com bolinha aberta, então não tem a barrinha do igual, ficou assim, ó. Menos 2 menor que x menor que 1, ou, tá? Também tem um outro pedaço aqui positivo, que é todo mundo maior que 3. E, escrito isso, x maior que 3, tá bom? Então, esse aqui é o nosso domínio da função e o nosso gabarito se encontra lá na letra D. Perceba que aqui, né, nós usamos muitas estratégias de cálculo e essas estratégias não foram exclusivas do logaritmo. Não. A depender, né, de como esses dados são apresentados para a gente, nós vamos, né, usando as estratégias de cálculo das outras funções, dos outros estudos de matemática que você já tem, tá? Para poder chegar no conjunto solução, tá bom? Vamos começar aqui passando para a próxima questão, uma questão do Enem. O enunciado diz o seguinte, ó. A lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência F de uma palavra em um dado texto com o seu ranking, R. Ela é dada por F é igual a A dividido por R elevado a B. O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência. Ou seja, R igual a 1 para a palavra mais frequente, R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente, e assim sucessivamente, sendo A e B constantes positivas. Com base nos valores de x igual a log de R e y igual a log de F, é possível estimar valores para A e B. No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente em relação, a relação entre y e x é. Aqui não vou fazer a leitura das opções, tá? Por conta do tempo. A gente já vai passar direto para a resolução, tá? Então, vamos lá. Gente, primeira coisa que a gente tem que fazer é aplicar o logaritmo, tá? Em ambos os membros da desigualdade. Qual igualdade, Renata? F igual a A sobre Rzinho elevado a B. Tá? Então, nesse caso aqui, aplicando o logaritmo em ambos os membros, olha como ficou, log de F igual a log de A sobre R elevado a B. Perceba que aqui, ó, eu tenho um quociente dentro do logaritmo, então, bem aqui, para essa representação aqui, a gente já pode aplicar a propriedade, que diz que o logaritmo do quociente se transforma em uma subtração, tá? Sendo o primeiro termo do quociente, no numerador, né? Vem primeiro o log de A, menos o log do que está no segundo membro. No segundo membro não, me perdoe. No denominador, tá? Então ficou log de R elevado a B. Gente, dessa escrita aqui eu posso novamente aplicar uma propriedade, justamente por conta desse expoente, tá? Então, quando eu tenho o expoente dentro de um logaritmo, ele sai lá daquele local e passa a multiplicar todo o logaritmo. Perceba que está começando a ganhar forma, né? Aqui a escrita.
Por que eu não estou mencionando as outras informações? Como eu não estou trabalhando com elas, elas estão todas se repetindo. Ó, log de F, log de F, log de F, log de A, log de A. Então, não fiz nada, estou repetindo, estou só mencionando aquilo que é essencial, tá? Olha como ficou aqui agora. Eu, substituí o log de F por Y e também o log de R por X. E olha como ficou bem aqui a nossa escrita, meu povo. Y igual a log de A menos B vezes X. Com certeza tu deve ter prestado atenção que isso já apareceu lá na nossa letra A. E aqui, gente, já encontramos até o nosso gabarito. Veja que a resolução, toda ela, foi a partir de propriedades do logaritmo e, na sequência, a substituição com as informações que foram passadas no enunciado. Então, ó, questão do Enem, essa aqui, gente, ela foi dada, super fácil, bem simples para você chegar no seu gabarito. Eu espero que você tenha compreendido. Um beijão para vocês e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, sou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e você já sabe, né? Nosso encontro marcado, nosso estudo aqui no ponto, trazendo informações para vocês dentro, de assuntos que mais caem em duas bancas que você está se preparando aí, estudando, se dedicando, fazendo tudo quanto é exercício que aparece e, claro, acompanhando aqui as nossas aulas que, claro, com certeza vão te ajudar na tua aprovação nas duas bancas, hein? Diga amém aí, porque eu concordo, eu acredito nisso, tá? Você vai ser aprovado nas duas bancas, certo? Aqui, dentro dos assuntos que nós sabemos que historicamente, sempre estão presentes nessas duas bancas, Renata, que bancas são essas? Ora, o PAS, o EMA e o Enem, tá? Então, aqui estamos trazendo para vocês questões dessas duas bancas, aonde, dentro daqueles assuntos mais cobrados nas duas bancas, nós vamos trazer o passo a passo, a resolução e, claro, entre uma resolução e outra, nós estamos também trazendo para você os conceitos, Não é simplesmente resolver exercício, não. Dentro, a gente do próprio passo a passo da resolução que nós estamos trazendo aqui para vocês, a gente vai, claro, sempre comentando um pouquinho da teoria, aquilo que vai se encaixando, para você aí, consolidar o teu conhecimento e, claro, o foco é a tua aprovação e já deu certo, tá bom? Então, vamos começar. Aqui a nossa aula é ainda dentro de função logarítmica, tá? Já estamos na parte 2, tá? E aí, eu já trago questões para vocês aqui do Enem, tá? Vamos lá, acompanha comigo a leitura, porque você já sabe como é que funciona. Questão do Enem, o enunciado, é um pouco maior, então mais rico de detalhes, e a gente tem que estar atento na leitura e destacando informações importantes, porque você já sabe, vai trabalhar com essas informações que você for dando destaque, tá? Vou fazer a leitura, acompanha aí comigo e vai marcando as informações importantes, certo? Vamos lá. A escala de magnitude de momento, abreviada como MMS e denotada como M de N, introduzida em 1979 por Thomas Hawke e Hiro Kanamori, substitui a escala Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos, tá? Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. MW e MO se relacionam pela fórmula. Olha só, MW é igual a, gente, fórmula, tá? Então já dá destaque aí logo nela, reescreve embaixo, porque com certeza a gente já deve começar o nosso procedimento de cálculo a partir dela, tá? Então, repete logo aí embaixo. Menos 10,7 mais 2/3 que multiplica o log de MO na base 10. Então, já sabe, dá destaque nessa relação aí, tá?
onde MO é o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície, através dos sismogramas, cuja unidade é o DINA vezes centímetro. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude MW de 7,3. E isso são dados, né, uma revista aí muito importante dentro desse estudo, né, da sismologia, mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos. Qual foi o momento sísmico, MO, do terremoto de Kobe? E aí lembra que a unidade já foi falada, né? Em DINA vezes centímetro. E aqui nós temos as opções. Ó, na letra A, 10 elevado a menos 5,10. Na letra B, 10 elevado a menos 0,73. Na letra C, 10 elevado a 12,0. Na letra D, 10 elevado a 21,65 e, por fim, na letra E, 10 elevado a 27,0, tá? Então, veja, daquela formulazinha lá que eu te disse, dá destaque, você sabe, a gente vai trabalhar com ela, tá? E olha o que está sendo solicitado, meu povo. Aqui ele quer o MO tá naquela fórmula, tá? E ele deu para nós o MW. Ele deu quanto é que é. Então, essa informação aqui, nós vamos substituir aonde? Lá naquela fórmula, tá? Então, aqui, ó, como eu te disse, ele deu o MW, a fórmula também, então eu já começo fazendo a substituição. Aonde aparece esse MW, vai ser substituído, tá, pelo 7,3. Perceba que o MW, ó, é o primeiro membro dessa igualdade. Então, já fazendo a substituição, tá? E lembra aqui, ó, se eu tenho uma igualdade, se eu mudar um termo de cada membro, né, um ou outro termo, na verdade, eu vou mexer no sinal. Agora, se eu mudar todos os termos dessa igualdade, todo mundo, o bloco, eu não preciso mexer no sinal, tá bom? Então, foi justamente o que aconteceu, ó. Perceba que no segundo membro, eu tenho menos 10,7, permaneceu, mais 2/3 de log de MO na base 10. Perceba que eu não mexi no sinal. Por quê? Porque eu trabalhei com todo mundo, tá? A mesma coisa, o MW, ele já era positivo, né? Continuou sendo positivo. Só reorganizamos para deixar aquilo que foi solicitado para nós, o MO, no primeiro membro, tá bom? Então, está nesse formato. Perceba agora que eu tenho um valor numérico aqui, o menos 10,7, que pode mudar de membro, né? Como eu estou trabalhando agora só com ele sim vai ser alterado o sinal, tá? Ele era negativo, passou lá para o segundo membro positivo. Somando esse 10,7 que mudou de membro com o 7,3 que já estava lá, nós temos aí o 18. E veja, aqui, olha, o que nós temos? 2/3 multiplicando um logaritmo. Então, gente, a gente pode trabalhar com esses 2/3 também. No caso, ó, eu fiz produto dos meios igual a produto dos extremos, tá? Então, até não foi nem necessário multiplicar. Na verdade, esse 2 aqui que estava multiplicando, ele passou dividindo. E o 3 até a gente permaneceu com ele, você vai já entender o porquê, tá? Quando eu faço a minha divisão do 18 por 2, eu encontro quem? Eu encontro 9. Por isso, né, que a gente ainda não tinha usado aquele 3, porque agora eu posso usar e veja, tudo é uma potência de base 3. A gente nem precisa transformar, na verdade nem vai ser necessário isso. Por quê? Porque pela escrita que está aqui, ó, log de MO na base 10 igual a 27. A gente pode aplicar a definição de logaritmo, transformando essa escrita de logaritmo aqui em potência, né? Isso aqui só é verdade por quê? Porque 10 elevado a 27 é igual ao nosso MO, tá? E nesse caso aqui, apareceu para nós essa informação tal e qual
lá na letra E, que é o nosso gabarito. Ah, Renata, mas lá está diferente, está 27,0. Gente, se a vírgula após ela é só informação zero, tanto faz você colocar como não colocar, não é verdade? Aqui, ó, o 27, eu poderia, após ele, colocar uma vírgula e colocar infinitos zeros. Continuaria sendo o número 27, tá bom? Então, nesse caso aqui, pronto, já achamos o nosso gabarito e já vamos para uma próxima questão. Olha aí, questão de número 2, novamente questão do Enem e, novamente, você já percebeu, né? Tem que fazer a leitura minuciosa, prestando atenção nos detalhes que são passados, né? E grifando aquilo que é essencial. Então, vamos lá. A água comercializada em garrafões pode ser classificada como muito ácida, ácida, neutra, alcalina ou muito alcalina, dependendo de seu pH, dado pela expressão. Ó, formulazinha, então já destaca ela aí, tá? pH igual a log de 1 sobre H na base 10, tá? Em que H é a concentração de íons de hidrogênio em mol por decímetro cúbico. A classificação da água de acordo com o seu pH é mostrada no quadro. Então, ó, dentro, né, dessa classificação, muito alcalina é porque o pH é maior ou igual a 9. A alcalina, o pH, ele está entre 7,5 e 9. Lembrando que, ó, 7,5 menor ou igual a pH, menor que 9, tá? A neutra, 6 menor ou igual ao pH, menor que 7,5. A ácida, 3,5 menor ou igual a pH, menor que 6. E a muito ácida, o pH é menor do que 3,5, 3,5, tá? Continuando aí, para o cálculo da concentração H, uma distribuidora mede 2 parâmetros A e B em cada fonte e adota H como sendo o quociente de A por B. Então, veja, aqui, ó, já fica atento porque ele deu uma informação escrita no texto, tá? O quociente de A por B, ele é justamente esse H, tá bom? Continuando aí. Em análise realizada em uma fonte, obteve A igual a 10 elevado a menos 7. E a água dessa fonte foi classificada como neutra. O parâmetro B, então, encontrava-se no intervalo. E aqui veja a representação dos intervalos, tá? Aqui, mais uma vez, por conta do tempo, eu não vou fazer a leitura, tá? Mas eu quero chamar a tua atenção para um detalhe interessante na escrita desses intervalos, em relação à representação do intervalo aberto e do intervalo fechado. Por que disso? Você aprendeu, né, que intervalo fechado, esse símbolo, né, parece uma caixinha, parênteses, colchete, chaves, lembra? Que é o colchete, tá? Esse colchete, ele tá virado para os números, tá? E quando ele tá desse formatinho aqui, ó, né, esse aqui na letra B, ou esse aqui na letra A, qualquer um desses dois formatos, isso aqui caracteriza para nós intervalo fechado. Por outro lado, se ele não tivesse, né, virado para o número, se ele tivesse virado de costas, vamos dizer assim, para o número, virado para a letra aqui, para a opção, aí seria aberto. Mas não é só essa maneira de representar o intervalo aberto, gente. Outra maneira de fazer a representação do intervalo aberto é colocar parênteses, tá? Então, fica atento. Pode ser que apareça para vocês, tá? É até mais comum, a gente costuma aí nos livros, em geral, quando a gente observa, até mais comum colocar o parênteses associado ao símbolo de infinito. Mais infinito, menos infinito, tá? Aqui, uma vez ou outra, essas bancas, né, trazem essa informação para nós. Então, fica atento quando aparece o parênteses, porque você também precisa identificar quando o intervalo é aberto ou fechado, se aparecer parênteses ou chaves, tá? Ou colchete. No caso aqui, né, só essas representações aqui tá no caso intervalo fechado à esquerda nas letras B, C, D e E, tá? E intervalo fechado só à direita na letra A, tá? Então fica atento só para essas representações. Bom, vamos lá.
foi informado para nós no enunciado, né, logo a partir da solicitação foi informado para nós a respeito desse H. Como eu te disse, ele é um quociente que relaciona aqueles valores, né, o A e o B. No caso aqui, foi falado para nós que ele é o quociente de A por B. Então, a gente já começa montando esse H. H vai ser A dividido por B. Beleza. E agora? Agora, ele disse para nós quanto era o A. E disse para nós a classificação, né? Então, no caso, eu já substituo o A naquela montagem que nós fizemos ainda há pouco. Agora vai ser H igual a 10 elevado à sétima potência dividido por B. E a gente pode, né, inclusive, fazendo meios por extremos, escrever essa representação aqui, ó, tá? 1 sobre H igual a B sobre 10 elevado a menos 7. É meios por extremos, como a gente está pegando o inverso, tá? Tanto faz. Nesse caso aqui, ó, se eu inverto o H, eu inverto também o outro lado da minha igualdade. Depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer agora? Lembra que ele deu uma formulazinha lá para nós e tem uma classificação associada? Eu já entro na fórmula, tá? Por que eu inverti aquele H? Ora, se você olhar para a fórmula, aparece 1 sobre H. Então, na hora que eu inverti aquele H que apareceu ainda há pouco e coloquei 1 sobre H, era para que eu já pudesse fazer a substituição direta aqui, tá? Então, começando aqui a minha substituição, já vamos colocar o pH como sendo o log de B sobre 10 elevado a 7, tá? E na base 10, não esquece, tá? E aí, como teve a classificação, lembra, no enunciado, ele disse para nós que a água foi classificada como neutra. Na classificação como neutra, tem lá um intervalo associado. Se você for consultar a tabela, o intervalo associado é esse aqui, ó. 6 menor ou igual a pH menor que 7,5. E aí, esse pH, que é esse logaritmo aqui, ó, vai ser substituído aqui nesse local, tá? Então, ó, substituindo aqui, 6 menor ou igual a log de B sobre 10 elevado a menos 7, tá? Na base 10, que é menor que 7,5, certinho? Agora, gente, o que eu preciso que você entenda? Aquela desigualdade, ela vai ser separada em duas partes. Então, nós vamos calcular cada pedacinho separadamente, tá? Então, a primeira delas é essa aqui, ó. 6 menor que log de B sobre 10 elevado a menos 7 na base 10, tá? E aí a gente já começa a resolver. Se 6 é menor que, é porque tudo isso aqui é maior que 6, maior ou igual a, tá? Então, só reescrevemos essa desigualdade. E agora? Agora a gente já aplica o logaritmo, tá? Então, 10 elevado à sexta potência, aqui, né, no segundo membro, e eu repito o logaritmando. Ficou B sobre 10 a menos 7 menor que 10 elevado à sexta. Aqui a gente vai fazer produto dos meios igual a produto dos extremos. E isso só é possível porque a minha base é um número maior que 1, tá? E aí a desigualdade é mantida. No caso, eu tenho B maior ou igual a 10 elevado à sexta vezes 10 elevado a menos 7. Quando a minha base é igual, eu somo os expoentes. Então, eu estou fazendo 6 menos 7, que dá, ó, logicamente, 10 elevado a menos 1. Veja, no primeiro membro da desigualdade, eu estou só mantendo, tá? B maior ou igual a 10 elevado a menos 1. O que significa isso? Significa que, reescrevendo, né? O 10 elevado a menos 1 é menor ou igual a B, tá? E esse menor ou igual a, no pedacinho lá da escrita do intervalo, ó como ficou. Eu já começo a escrever um pedacinho da minha resposta. Bem aqui, gente, a gente já podia até voltar lá no gabarito e ver aonde aparece o intervalo fechado do 10 elevado a menos 1A, e aí o A é a segunda parte da desigualdade, tá? No caso aqui, ó, se nós formos olhar lá para o gabarito, perceba que aonde está aparecendo tal e qual aqui, ó, essa informação, apenas na letra C. Gente, prestou atenção que a gente nem precisa responder a questão toda? Ela já está aqui, ó, na letra C, o nosso gabarito. Percebeu?
Bem aqui a gente já poderia, ó, parou, próxima questão. Mas lembra, isso aqui aconteceu com essa questão, tá? Vai que, né, aparecesse a mesma informação em outra opção e que você necessariamente tivesse que responder toda a questão. Nessa aqui, a gente já poderia parar bem aqui porque já encontramos o gabarito, mas lembra, aqui nós estamos estudando, o foco é a tua aprovação e, claro, eu preciso mostrar todos os detalhes da questão. Então, a gente vai dar prosseguimento. Você já percebeu que a gente já encontrou o gabarito, mas faz de conta que não, faz de conta que a gente nem olhou para isso aqui e a gente vai dar prosseguimento na resolução, tá? Nesse caso aqui, ó, calculando a segunda parte, de novo, ó, montando, aplicando o logaritmo, vou justamente multiplicar essas informações lá, os expoentes, e vou fazer a minha soma com os expoentes, já que as bases são iguais, tá? Então, aqui eu tenho B menor que 10 elevado a 0,5, reescrevendo esse 0,5 em fração, ficou 1/2, e agora sim, ó, confirmou lá o nosso gabarito, que é a letra C, tal e qual foi apresentado para nós, tá? Como eu te disse, o gabarito é a letra C. Aqui, eu espero que você tenha compreendido todo esse passo a passo da resolução. Eu já deixo aqui um beijão para vocês e, gente, estuda. Estuda bastante, te prepara, te dedica, porque eu tenho certeza que a tua aprovação é certa. Beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Hello everybody, I'm Teacher Michele. Olá pessoal, sou a professora Michele. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês como parte do nosso curso preparatório do PAS UEMA e do Enem. Como vocês vêm acompanhando as nossas aulas, eu tenho certeza disso, a gente vem falando bastante de interpretação textual. O foco da prova de inglês e também da de espanhol, que a professora fala para vocês, é interpretação de texto. E a partir da leitura e da interpretação, a gente vai extraindo as informações essenciais para resolver os exercícios e resolver as questões. Nós estamos vindo de uma série de aulas que estão focando em gêneros textuais. Alguns tipos de textos bem comuns, bem frequentes, que vêm aparecendo nas nossas provas. Nós já falamos, por exemplo, de textos com linguagem verbal e não verbal, que são os cartoons, os quadrinhos, as tirinhas. Já falamos de notícias, que é o gênero textual mais citado na prova de inglês, assim como outros textos informativos. E hoje nós vamos falar de romances, textos que são baseados em fragmentos ou questões que são baseadas em fragmentos de romances, de textos que trazem esse gênero. O que é um romance? Romance é um texto narrativo, é um gênero que traz uma história, que conta ou faz um relato de algum contexto ou de alguma situação. Aqui tem uma definição para vocês que é a base do que seria um romance, que é uma história narrativa ou uma narração que envolve mistério, aventura, uma história espiritual que vai tratar um pouco de sentimentos com o foco em algum tipo de batalha, de luta, de busca que vai envolver um herói e esse herói traz aqueles valores de coragem, bravura, de ser alguém destemido em busca de alguma conquista. Então essa seria a definição tradicional de um romance. Agora, essa noção de romance nos tempos atuais, ela muda um pouco para focar na ideia das histórias que envolvem relacionamentos amorosos. Então, quando vocês ouvirem esse termo romance, ele pode fazer referência a esses dois conceitos. Algumas dicas para vocês quando vocês se depararem com textos baseados em romance. O que a gente recomenda? Mesma coisa que a gente vem falando nos outros gêneros. Faça a leitura da questão primeiro, lê o enunciado. Isso na prova do Enem é meio caminho andado, pessoal. Por quê? Porque a prova do Enem, ela traz os enunciados em língua portuguesa. Então, isso já vai te indicar o que você precisa procurar, sobre o que o texto trata, qual é o assunto dele, qual é o gênero. Então, são pistas que te ajudam nesse processo de interpretação.
Skim and scan são as estratégias, fazer a leitura geral mais abrangente ou a leitura específica do texto. Procura título, subtítulo ou legenda, a fonte do texto, qualquer destaque que ele possa oferecer. Isso são aqueles elementos tipográficos que te chamam a atenção visualmente. Faça uma verificação ou uma análise do vocabulário. Então, procura palavras que parecem com português, procura palavras que são repetidas, que aparecem várias vezes no texto. Portanto, elas funcionam como palavras-chave. Tenta identificar palavras conhecidas. Então, são elementos que vão aparecer, que podem te ajudar na interpretação. E, por último, procure essa presença de elementos tipográficos. Então, veja se o texto tem alguma imagem, se tem um mapa, se tem uma figura, alguma ilustração, algum destaque, pontuações, símbolos, números. Tudo isso são coisas que vão trazer para você informação, tá? Que vai te ajudar na interpretação. Vamos partir para alguns exercícios com foco na resolução, para a gente poder aplicar um pouco esses conceitos. Aqui eu trago para vocês, por exemplo, um texto que é um texto informativo, mas ele tem como base a escrita de uma novela ou de um romance. Novela e romance se referem a esse tipo de gênero textual, um texto narrativo. Tá? Aqui nós temos uma foto, que é a foto da J.K. Rowling, que é a autora da série Harry Potter, que é uma série que com certeza vocês conhecem. E aqui a gente tem o título do texto. Primeira dica que eu dei para vocês, ler o enunciado. Então vamos lá para o enunciado para ver o que nós temos que analisar nesse texto. J.K. Rowling, que é o nome da autora, tornou-se famosa por seus livros sobre o bruxo Harry Potter e suas aventuras. Lembra da definição clássica que eu falei para vocês de romance? É uma história narrativa que centra num herói, que foca nesse herói e nas aventuras que ele vai enfrentar ou que ele vai travar ao longo das histórias. Quando a gente pensa na saga Harry Potter, todas as obras, todas as adaptações de filme, elas vão centrar nele, tá? Então aqui está falando sobre isso, que foram adaptados para o cinema. Esse texto, o texto que nós vamos analisar, que aborda a trajetória da escritora britânica, tem por objetivo. Então, o foco da questão não é a obra Harry Potter, o foco é na autora do Harry Potter. Então, aqui nós temos as possibilidades e vamos ver o texto, então. O título. Título é uma coisa que chama a atenção. Então, o que o título está falando? J.K. Rowling to pen first novel for adults. Essa autora, to pen. Pen, vocês conhecem como caneta. Então, é se eu transformasse esse substantivo caneta num verbo, numa ação. Canetar, ou seja, escrever, produzir. Tá? Então, ela escreve first novel, a primeira novela para adultos. Então, o título, ele já te dá uma ideia. O foco da pergunta é a trajetória dessa escritora. Esse texto, qual é o objetivo dele? A gente conhece a autora, como o próprio enunciado falou, pelos escritos do Harry Potter, que é uma literatura infanto-juvenil, uma literatura fantástica, apesar de vários adultos também gostarem bastante dessas produções. Então, aqui pelo título, eu já consigo identificar uma pista das possibilidades de interpretação e da alternativa. Author, então, essa autora, a J.K. Rowling, anunciou planos publicar primeira novela para adultos, tá? Ou primeiro romance para adultos, which will be very different, que serão bem diferentes, tá? Entre aspas, porque é a fala dela mesma, bem diferente do Harry Potter, que é o que ela se popularizou, ela ficou famosa por essas obras. Então, com base nisso que a gente já identificou, pelo título, pelo parágrafo introdutório, nós identificamos que o foco desse texto, o objetivo dele é informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos. Então, uma coisa que eu sempre falo nas aulas de inglês, não é porque você tem um texto extenso que para você encontrar a resposta, você tem que ler o texto todo ou traduzi-lo ou tentar traduzi-lo.
O foco é você identificar a pergunta e fazer a leitura direcionada do texto para resolver a questão ou o exercício. Mais um texto, também tem título, vamos para a pergunta. O romance 1984, também do Enem, tá? Descreve os perigos de um Estado totalitário. Esse é o seu assunto. Esse texto, que tem como título 1984, é o título do romance e ele descreve qual é o assunto: perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do ou da. E aí eu tenho opções: boicote às ideias, a ideais libertários, veto ao culto das tradições, poder sobre memórias e registros, censura a produções orais e escritas, manipulação de pensamentos individuais. Então eu tenho que olhar nesse fragmento qual seria esse contexto. Aspas, porque foi retirado do texto, uma coisa que te chama, foi retirado do livro, uma coisa que te chama a atenção em termos de estrutura é que o que você tem nesse texto são diálogos. Por isso que está separadinho aqui entre linhas, ó, são as falas das personagens que estão envolvidas nesse fragmento. O que a gente tem? Começa com uma pergunta. Is it your opinion? É a sua opinião, Winston, that the past has real existence? Então, o texto começa com uma pergunta de alguém para esse Winston, perguntando a opinião dele se ele acha que o passado existe realmente ou tem uma existência real. Ele continua com a resposta, né? Ou fazendo mais um questionamento. O'Brien smiled faintly. O'Brien é quem perguntou. Ele sorriu e aí ele coloca. Deixa eu colocar ou deixa eu afirmar, pôr ou criar essa pergunta de uma maneira mais precisa. Aí ele refaz a pergunta. Does the past exist concretely in space? Será que o passado existe concretamente no espaço? Então, é ele fazendo esse questionamento. Is there somewhere or other place, a world of solid objects, where the past is still happening? Ele continua nessa mesma linha. Qual é, né? Será que existe algum lugar, algum espaço sólido, algum mundo concreto e real em que nós podemos observar o passado acontecer? Então, esse parágrafo introdutório, você tem 3 perguntas, as 3 perguntas fazem respeito à mesma coisa. Será que o passado existe? Então, esse seria o resumo dos questionamentos que ele fez. O que ele recebe como resposta? No, o não seco, não, na opinião da pessoa para a qual ele perguntou. Then, where does the past exist, if at all? Então, ele continua na argumentação. Então, se não tem, mas se ele afirma que o passado existe, onde esse passado existe, se é que ele existe? Aí começa a resposta, ó. In records, in records. Se você analisar no texto, tem algumas palavras que se repetem. O que significa records? Nos registros. Se você pensar, por exemplo, num equipamento de gravação, sempre aparece a teclazinha REC, tá? Que é aquele botãozinho normalmente vermelho. Esse REC vem de record, que é gravar, nos registros, naquilo que você consegue registrar. Outra palavra que aparece com frequência, ó, memories. Se eu vejo essa parte final da argumentação, eu vou ver a repetição dessas palavras-chave, records e memory, registro e memória. Então, a resposta correta é justamente nesse poder da memória e dos registros. Qual é a relação com o Estado totalitário que foi falado lá em cima? É que aqui ele está colocando que se você tem um partido totalitário e esse partido é que controla o registro e as manifestações pessoais das pessoas, ou do sujeito, as manifestações individuais das pessoas, então você tem, num regime totalitário, um governo ou um partido, que é o foco da obra, um partido que controla. Ele controla o registro e ele controla as memórias. Portanto, ele controla o passado. É como se num Estado totalitário você pudesse ver essas histórias ou esse passado sendo reescrito, como se você pensasse uma possibilidade de reinterpretar fatos que aconteceram. Próxima questão é um texto mais longo, ó. É um fragmento que também tem falas, que também representa diálogos.
A passagem do romance da escritora nigeriana traz um diálogo entre duas mulheres negras, a cabeleireira, que é a Aisha, e a cliente, que é a Ifemelo. O posicionamento da cliente é sustentado por argumentos que quem é a cliente? A Ifemelo. Então, quer dizer que você vai ter que localizar no texto quais são as falas da Ifemelo, como que a Ifemelo se posiciona no texto, tá? Então, a gente tem o primeiro parágrafo com foco na Aisha. A Aisha terminou com o cliente anterior e ela pergunta para a Ifemelo qual é a cor que ela quer para os hair attachment. Attachment é anexo, então se você pensasse as extensões, o aplique que ela coloca no cabelo, qual é a cor que ela quer, e aí começa a fala da Ifemelo, ó. Ela quer a cor 4. A cabeleireira, que é a Aisha, prontamente diz, not a good color, não é uma cor boa. Então, por aí você já vê um posicionamento de contradição entre o que a cliente quer e o que a cabeleireira pensa que é melhor, que ela considera melhor na opinião dela aqui. O texto continua. That's what I use. Então, a Ifemelo diz, essa é a cor que eu uso, a cor 4. Aí a cabeleireira diz, parece sujo. Você não quer colocar uma outra cor? Você não quer colocar a cor 1? Isso são vocabulários que vocês identificariam. Fala da Ifemelo, ó. Color 1 is too black. A cor número 1, que é a cor que a cabeleireira sugeriu, é muito escuro, é muito preto. E aí o cabelo fica parecendo fake, falso. Tá? Então ela diz, ela gosta de usar às vezes a cor 2, mas na opinião dela, a cor 4 é o que chega mais perto da cor natural do cabelo dela. Tá? Então ela segue dizendo e argumentando o que ela quer, que serviço que ela quer que seja feito. A cabeleireira pega no cabelo da Ifemelo e diz, por que você não faz relaxamento? Tá? O cabelo negro, cabelo afro, e a cabeleireira está sugerindo uma mudança. E a Ifemelo responde, eu gosto do meu cabelo do jeito que Deus fez. Então você percebe que o tempo todo no diálogo, e continua essa descrição, você tem uma diferença entre o que a cliente quer e o que a cabeleireira considera ser algo que ela deveria fazer. Então, a gente observa que o foco da cliente é essa atitude de resistência. É ela assumir as suas raízes e ela querer manter isso. Ela tem a escolha dela. E ela está tentando ser, a opinião dela está tentando ser modificada por uma visão da cabeleireira, que muitas vezes dentro do texto, ela é demonstrada como uma forma de preconceito, tá? Mais um texto, agora é uma questão da UEMA, tá bom? A gente tem como foco uma obra da Gisele Bündchen, que é uma brasileira, uma modelo internacional. Supermodel Gisele Bündchen, você já identifica pelo texto além da imagem. É um texto também um pouquinho extenso. Vamos ver primeiro a questão. Qual é o foco do enunciado? O texto tem por objetivo. Nesse caso, os enunciados da UEMA não te oferecem tanto contexto quanto os enunciados do Enem. Essa é uma das diferenças que vocês vão observar. Então, vamos tentar analisar o texto, qual seria o propósito dele, qual é a ideia que ele quer transmitir. É descrever o modo da família, é informar sobre o início da carreira dela, é demonstrar participações dela em publicidade, promover o lançamento de um livro ou enumerar os shows aos quais a modelo participou. Então, vamos ver o texto. Aqui eu tenho como foco, como imagem ilustrativa, a imagem do livro dela. Então, isso já seria uma pista para vocês. Lessons, lições, My Path to a Meaningful Life, o caminho que eu sigo para uma vida que tenha significado. Supermodel Gisele Bündchen took to Instagram on Wednesday to announce her new book. Então, o parágrafo introdutório já te dá a resposta. A supermodelo Gisele Bündchen foi para o Instagram, uma rede social, na quarta-feira para anunciar o novo livro dela. Entre aspas, é o título do livro. Sharing, compartilhando,
série de fotos da infância, da carreira e da família. Então, o foco do texto, o objetivo do texto é você promover o lançamento desse livro, tá? Mais uma questão, agora da Unicamp, também vestibular, novamente citando uma escritora nigeriana, tá bom? Em uma entrevista, a escritora nigeriana Ayobami Adebayo refletiu sobre os personagens principais, Yedidi e Akin, e o contexto sociopolítico de seu romance Stay With Me. Aqui nós temos a capa do romance. Qual é o foco da pergunta? Segundo a autora, as casas e as cercas na Nigéria representam. Então, o foco da análise desse fragmento ou dessa entrevista é justamente as casas e as cercas. Então, o texto diz, while writing, enquanto a pessoa escrevia, I also started thinking about the middle class in Nigeria. Ela começa dizendo que quando ela escrevia, ela pensava sobre a classe média na Nigéria. Aqui nós temos a palavra house e a palavra fence. E aí ela diz, a cerca era uma cerca mais baixa. E à medida que ela via que a classe média ia aumentando, a altura das cercas também se aumentavam. You can't see inside quer dizer, você não consegue ver dentro da casa. Então, ele faz uma associação com o poder aquisitivo da classe média. Quanto mais rico a família era, a tentativa dela de se distanciar de uma realidade política, de se isolar, considerando o contexto em qual ela estava inserida naquele ambiente político, ok? Pessoal, hoje nós falamos de romance como gênero textual, considerando que é um tipo de texto citado nas provas de inglês, lembrando sempre das estratégias de leitura e da interpretação. Nós ficamos por aqui, encerramos por hoje, até a próxima e não deixem de acompanhar as próximas aulas. Bye, bye!